Peso é uma força muito importante. De todas, eu diria que é o mais importante. Todo lugar vocês vão achar escrito que peso é uma força vertical e para baixo. Então, vocês podem ver, peso, como ele é uma força, é uma grandeza vetorial, certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, desenhado esse vetor. Esse vetor, ele é vertical, né? E ele está apontando para onde? Está apontando para baixo. Eu tentei representar aqui, olha, qualquer objeto, vocês estão vendo que se a gente tomar como referência o solo para nós, ele é uma coisa horizontal. Então, o peso ele vai ser sempre perpendicular, então ele é vertical e para baixo. Mas será que é sempre assim? Vamos pensar na seguinte situação. Vocês estão vendo agora esta representação do planeta Terra. Tem vários vetores desenhados, vetor peso. Como é que esse vetor é esse aqui, por exemplo, que eu estou contornando agora? Ele não é um vetor horizontal? O que eu queria não é confundir vocês, mas fazer pensar no seguinte. Ele é, na realidade, o lugar que vai produzir essa atração gravitacional que a gente chama de força de gravidade, mas na realidade eu gostaria que vocês não usassem o termo força de gravidade. Vocês vão usar o termo peso. Peso é o nome dessa força de atração gravitacional. Como é que essa força é? Para a gente explicar bem direito, ela é, para a gente, como é que eu diria, para que a gente possa não explicar, definir é essa palavra. Para a gente definir bem, é uma força que aponta para onde? Para o centro de qualquer planeta. Todo objeto em volta de qualquer corpo celeste, ele vai ter essa força atuando sobre ele. Então, o peso, ele é uma força que atua para onde? Para o centro do planeta. Por que eu representei aqui, ó, essa balança do lado aqui, ó, para que vocês também entendam o seguinte: o planeta Terra, o nosso planeta, né? O que ele faz? Na hora que eu coloco um objeto aqui em cima, ó, parece que esse objeto ele vai comprimir a balança, mas não vai comprimir a balança. Na realidade, é a Terra. A Terra, o centro da Terra, o planeta, a massa da Terra, cria uma atração. Então, esse tipo de balança, por exemplo, dá para a gente entender bem que aqui, ó, onde eu estou desenhando, né, essa chave, aqui a gente tem, olha, mola, são molinhas, né? É uma balança que tem uma molinha. Na hora que esse peso aqui, ele é atraído pela Terra, então surge o objeto, uma força, né? Que a gente chama de peso. O que ela é? Ela é uma atração criada por quem? Pela Terra. E na hora que a Terra cria essa atração, ela puxa o objeto, então, para onde? Puxa o objeto para baixo, certo? Então, é isso que faz com que a balança movimente esse ponteiro dela aqui e determine o peso. Toda balança funciona assim, pela atração que a Terra exerce sobre os objetos. Vamos para frente. Veja. Tem essa tirinha aqui que eu adoro a Mafalda, olha lá. Onde nós estamos? Olha aqui. Mas então a gente está de cabeça para baixo. Puxa vida, acho que de hoje em diante, vou me sentir muito mais apegada a esse chão. Só uma brincadeira, né? Para lembrar que vamos imaginar uma pessoa nessa situação. É o seguinte, olha só. Se eu estiver, por exemplo, nessa região aqui, ó, tô lá na América Central. Então, se eu tô aqui na América Central, como é que, em relação a gente,
Como é que seria essa força de atração gravitacional? Então, ela é sempre apontando para o centro do planeta. Se eu estou, por exemplo, no Canadá, estou lá no Canadá, a força aponta para o centro do planeta. Eu estou, por exemplo, lá no extremo lá da Argentina, como é que é a força que atua? Para o centro do planeta. Então, não tem de cabeça para cima, cabeça para baixo. Não sei nem se vocês já pensaram, esse negócio de cabeça para cima e para baixo é só uma convenção. Então, muitas vezes, quem gosta de filosofia aí, ó, esse negócio de falar que as Américas. Deixa eu, ao invés de desenhar, ó, as Américas. Por que a gente fala que as Américas estão na parte de baixo do globo e os Estados Unidos, a Europa, que está por aqui, estão na parte de cima do globo? É só uma questão. A gente fica embaixo e eles ficam em cima. Questão de ideologia. A Terra ela é uma bola solta no espaço, então não tem em cima, embaixo, nem nada dessas coisas, certo? Mas então, como é o vetor da força peso? Ele é sempre um vetor que aponta para o centro do planeta, tá? Ele bom, vamos para peso é diferente de massa. Vamos lá. Por que peso é diferente de massa? Então, eu espero que vocês, lendo aqui, olha, a massa é a matéria do corpo. Então, você tem um corpo, ele é formado lá, né, de átomos que se juntam, formam as moléculas. Então, a matéria do corpo é o que vai constituir o quê? A massa do corpo. Agora, e o peso? O peso é a força que vai estar atuando por conta da atração gravitacional do planeta onde esse objeto está. Então, o peso é uma força, peso. E a matéria é só a massa. O peso é vetorial, né? Tem módulo, direção e sentido. A massa é uma grandeza só escalar. Ela só tem um módulo, ela só tem o valor, tá certo? Olha, no Sistema Internacional de Unidades, o peso ele vai ser dado nessa unidade, Newton. Quando a gente escreveu o nome da unidade, eu estou escrevendo o nome da unidade, é com letra minúscula, tá bom? Newton ali é porque esse Newton aqui é o nome da unidade. Não é o nome do... É uma homenagem ao cientista, mas é o nome da unidade, tá? Letra minúscula. O peso ele é sempre dado em Newton e a massa ela é dada em quilogramas. Isso quando for Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Vamos para frente. Mas tem uma outra unidade que é muito usada, que é o KGF. Isso daqui, gente, é uma unidade de peso, da força peso. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Essa pessoa, ela tá numa balança, né? Essa balança desse tipo que a gente que muitas vezes a gente tem em casa, e essa balança ela tá marcando esse valor aqui, ó, que dá para a gente perceber que é um 50. Então, vou pôr aqui, ó, a massa é 50 quilogramas, certo? Aí, mas que peso que é esse? Então, como o peso é uma força, vocês já fizeram um trabalho que força, deixa eu escrever antes aqui, ó, força é massa vezes aceleração. Vocês escreveram, vocês já viram que isso daqui é a segunda lei de Newton, né? Então, peraí, segunda lei de Newton, tá. Então, se eu partir desta fórmula aqui, eu posso escrever peso é m vezes g. Mas o que essa fórmula tem a ver com a anterior? Peso é uma força. Aqui está a massa do corpo. E essa letrinha A, vocês já sabem que é a aceleração. No caso, quem é que vai provocar a aceleração em cima dos objetos? Não é a Terra?
a Terra não está provocando tal peso, a força de atração, então o peso vai provocar uma aceleração para os objetos que estão sobre a superfície da Terra. Esta aceleração se chama aceleração da gravidade. Opa, gravidade. E é justamente por isso que é representado pela letra G, né? A aceleração da gravidade. Bom, quando nós considerarmos o planeta Terra, essa aceleração da gravidade, ela vai ter um valor aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Alguns livros e questões, né, quando vocês precisarem, vão usar o 9,8. Mas como eu estou dizendo que é aproximadamente igual, então vamos usar 10, fica mais fácil. Então, ó, peso é igual. Qual que é a massa do objeto? Não são 50 quilogramas? Põe aqui, ó, 50 vezes 10. O peso, então, vai ser igual a 50 newtons. Tá aí o peso do objeto em newton. Mas eu abri esse slide agora, não é para falar do tal KGF? Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Se uma pessoa subir nessa balança aqui, ela vai ler 50. Ela vai falar, eu peso 50. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Na hora que ela fala 50, balança, ela sempre tem aquela mola. Balança sempre mede força, viu? Balança mede força, não é massa. Não é daí. Então, olha, o peso dessa pessoa, na hora que ela lê esse 50 que está aí, vão ser 50 kgf. Moral da história. O tal do kgf é para que a pessoa possa usar o mesmo valor número, para a massa e para o peso, olha. Então, eu poderia dizer, ó, se uma massa é de 10 quilogramas, o peso será 10 kgf. Se eu tiver, por exemplo, uma massa de 2 quilogramas, eu tenho um peso de 2 kgf. Como no exemplo anterior, essa moça aí, ela tinha uma massa de 50 quilogramas. Então, ela tem 50 kgf. Eu espero que vocês entendam que um valor, o que está em quilogramas, ele é o valor da massa, e o outro valor que está em kgf é o valor do peso. Então, um é massa e o outro é peso. E aí a gente já começa a observar uma coisa. Olha o peso em newtons, olha o peso em kgf. O que vocês concluem? Olha só. Desculpa, eu não vou apagar todo o slide, aqui dá 500, né? Perdão, viu, gente? Ó, quem viu essa conta deve estar incomodado desde o início. Peso é igual a 50 vezes 10, 500 mil. Desculpa. Mas já estou corrigindo. Então, olha lá, ó. Se o peso é 50 quilogramas força, e vocês estão vendo aqui do ladinho, ó, que o peso são quantos? 500 newtons. Então, basta pegar esse valor em kgf, multiplicar por 10 para transformar em newtons. Vamos para o slide seguinte. Ó, kgf para newton vezes 10. kgf para passar para newtons vezes 10. Ao contrário, dividido por 10. Sempre. Guarda isso, é uma relação extremamente importante. Eu deixei um slide só para isso. Vamos para frente. Olha só.
falar com vocês sobre essa questão do tamanho do planeta, tá bom? Então, olha lá, nós temos vários planetas aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, esses aqui, Marte, até aqui. Esses primeiros planetas, eles são planetas rochosos. Então, eles têm a superfície, o núcleo deles todo mais duro, pelo menos a crosta deles é dura, certo? E estes outros aqui, ó, Júpiter, Saturno, Urano, poderia estar Netuno aqui no meio, eles são chamados planetas gasosos. Moral da história, se vocês olharem, o planeta Vênus, olha esse esquema aqui de tamanho em relação à Terra. A Terra está aqui, né? Vocês estão vendo que os primeiros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra até Marte, esses primeiros planetas, são todos pequenininhos. Os outros, nossa, são umas bolas gigantes. Só que são bolas de gás. Então, o Júpiter, olha, ele é o que tem maior aceleração da gravidade. Ó, a aceleração da gravidade dele, gente, é 25 metros por segundo ao quadrado. Vocês sabem que essa unidade é porque é uma aceleração. 25 é um número bem maior, 2,5 vezes o valor da Terra. Por quê? Porque ele é gigante, ó. Júpiter é gigante. Aí vocês poderiam falar, Eliana, mas Saturno, olha aqui Saturno. Saturno tá aqui, ó. Olha o tamanho de Saturno em relação à Terra, tadinha. Mas Saturno tem uma aceleração da gravidade igual a da Terra. Mas por quê? Porque Saturno é uma bola de gás. Júpiter é porque ele é tão grande e o gás que forma Júpiter, ou seja, o conteúdo gasoso é um gás pesado, denso. Por isso que ele tem muita gravidade. Já os outros, olha, uma aceleração de 10, uma aceleração de 8, aqui ó, Urano, ó, ele é bem maior que a Terra. Compara com o tamanho da Terra. A Terra é uma bolinha pequena. E ele tem uma aceleração até menor do que a Terra. Então, cuidado, não é bem o tamanho só que determina essa aceleração da gravidade, mas também a composição do planeta, certo? Aqueles que são rochosos, que são rocha, que a superfície é dura, eles têm maior poder de atração gravitacional. Para comparar também, o Sol. Olha só o tamanho da aceleração da gravidade, embora o Sol também seja uma bola gasosa, né? Hidrogênio virando hélio, hélio virando hidrogênio, mas olha só, ele é gigante, né? Olha o tamanho do Sol, é gigante. A aceleração dele é 274, né? É muito, muito, muito maior que a da Terra. A Lua, gente, tem essa aceleração, né? 1,6 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração da gravidade da Lua. Esse número nós vamos usar muito, então é um valor até que merece a nossa atenção. Como essa aceleração é 8 vezes menor que a da Terra, se você pegar 10 dividido por 8, dá esse número aqui. Lá na Lua, as coisas pesam menos, viu? Porque a Lua tem gravidade. Só que, olha, é uma aceleração bem menor que a da Terra. Vamos em frente. Mais uma consideração que eu tenho que fazer, é necessário, queria que vocês olhassem aqui agora, a Terra, olha, representando ela como elipse bem exagerada, a Terra seria uma coisa assim. O centro tá aqui. Imagina um ponto na linha do Equador e imagina um ponto no polo. Lá no Equador, gente, o que acontece? No Equador, o objeto que estiver aqui, ele está tão longe do centro da Terra
que ele vai ter, ó, olha aqui embaixo, uma gravidade menor. Mas por que a gravidade no equador, o G no equador é menor? E se vocês olharem à direita aqui, ó, o G no equador é em torno de 9,7. Estão acompanhando? Lá no equador, o G é menor e ele é menor mesmo, olha lá o valor, porque o objeto está longe do centro da Terra, então o puxão gravitacional é menor. Já o objeto que tiver aqui, olha, no polo, agora vamos pensar nos polos. Então, o objeto está lá no polo. Ele está a uma distância menor em relação a quem está no equador. Ele está a uma distância menor do centro da Terra. Então, o G vai ser maior. Onde o G é maior? Nos polos. E se vocês observarem com atenção, olha aqui do lado de cá, ó, o G no polo, 9,8. Então, se você comparar 9,8, é maior do que 9,7, correto? Então, ó, G no polo é maior, G no equador é menor. Moral da história, se você pegar um objeto e carregar para o polo, se o G é maior, vai pesar mais. No equador, vai pesar menos. Você vai lá para o Canadá, você vai pesar mais. Se você vai lá para Natal, né, aqui no Brasil, você vai pesar menos. Tem a ver também com a questão não só dessa latitude, mas também da altitude. Na praia, nós vamos pesar mais e nas montanhas vamos pesar menos, tá? Agora, dá uma pensadinha, olha só, a Terra, ela é um geóide. Então, ela não é toda essa esfera bonitinha, né? Ela é, na realidade, essa coisa toda torta. Em regiões, então, igual esse buraco que eu estou marcando aqui, ó, e eu vou estar bem pertinho do centro da Terra. Então, aqui eu vou ter uma gravidade grande. Lugares assim, olha, onde eu estiver bem distante, onde eu estou marcando agora, aqui, ó, lugar que eu estou bem distante do centro da Terra, aí a gravidade vai ser sempre menor. Isso é na prática, correto? Frente. Aí tem um probleminha. Esse probleminha aqui eu vou resolver porque depois eu vou pedir para vocês resolverem alguns. Então, olha lá, ó. O que eu gostaria que vocês pensassem? O objeto ele tem massa de 20 kg. Qual que é o valor do peso em Newton? Para não demorar muito, então isso daqui é a massa e eu estou pedindo qual é o valor do peso. Se é em Newton, usa a fórmula. E é em Marte, hein, gente? Vocês vão ter que usar esse valor aqui para o G. A aceleração da gravidade é essa. Então, fórmula do peso. Peso, massa, vezes aceleração da gravidade. Ó, força, massa, vezes aceleração, correto? Peso, vou achar. Massa, 20. Aceleração da gravidade, 3,711. Então, esse peso aqui, agora, para não errar de novo, Jesus, 20 vezes 3,711 dá 74,22 newtons, certo? Mas aí eu continuo com a questão, mas e o peso em kgf? Lembra da regrinha lá de trás? Regrinha, eu estou falando assim, ó, kgf e Newton. Tudo que estiver em Newton, se eu usar essa fórmula, a resposta sempre vai ser em Newton, viu, gente? Usou essa fórmula, Newton. Se eu tenho valor em Newton, quero passar para kgf, espero que vocês se lembrem do slide anterior, tem que dividir por 10, certo? Então, eu pego 74,22 newtons, divido por 10, para quê? Para passar para kgf. Aí é lógico que vai dar 7,422, o quê? kgf, correto?